Olá pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês, eu vou gravar mais uma aula falando sobre o caso da aceleração constante, só que dessa vez a gente vai pôr uma visão um pouquinho diferente, tá? Todas aquelas equações que a gente definiu, agora a gente vai olhar com um olhar de cálculo diferencial. Me acompanhe aqui até o final da aula que vocês vão ver como é legal. Olha só, veja bem, quando a aceleração é constante, bom, independente de ela ser constante ou não, né? A gente pode sempre escrever a aceleração como a derivada da velocidade em função do tempo. Tá? A gente pode rearranjar essas coisas aqui, ó, passar o dt multiplicando o a, e a gente pode ver que um diferencial de velocidade é igual à aceleração vezes um diferencial de tempo. Tá? E quando a gente tem essa igualdade, ela se aplica a gente colocar integral nos dois lados. Fazer uma integral indefinida no lado esquerdo e no lado direito da equação. Agora, quando a gente tem uma integral de um dv integrando um número 1 e aqui integrando um a que é uma constante, o que a gente pode fazer, depois de aplicar a integral em ambos os lados, é perceber que esse a aqui é constante, ele pode sair da integral. Quando ele sai da integral, a gente tem isso daqui, ó. A integral do diferencial em dv, então a antiderivada de 1, quando a gente integra em dv, e aqui a antiderivada de 1 quando a gente integra em dt. O que vai acontecer aqui é que quando a gente aplica essa integral, a gente percebe que o lado de cá é simplesmente v, e o lado de cá é simplesmente t, multiplicado pela constante, pela aceleração que é constante. Só que quando a gente faz uma integral dessas de forma indefinida, vocês devem saber do cálculo diferencial integral, que isso sempre resulta em uma constante de integração. Então, para valer a igualdade, a gente tem que esse lado aqui ele é v, esse lado aqui é a mais a vezes t, e a gente sempre tem que pôr uma constante de integração, porque essa relação aqui é válida a menos de qualquer constante. Só que para a gente definir essa constante aqui, tem um truquezinho. Vamos dar uma olhada. Ó. Imagina que a gente pega o t igual a zero, e aí quando a gente tem o t igual a zero aqui, a gente tem o v igual a v0. Tá? A gente vai chamar o v de v0, que é o v quando o tempo é igual a zero. Então a gente põe zero aqui, esse termo aqui vai sumir, e a gente fica só com o c. Ou seja, isso significa que a nossa constante de integração aqui ela é igual à velocidade quando o tempo é igual a zero. Então a gente voltou para a equação horária da velocidade, que é at mais v0. Aqui no lugar a gente tem v0. Viram só que então a gente, aplicando o cálculo diferencial integral, a gente consegue aquelas equações que a gente... já conseguimos uma das equações que a gente já tinha, né? Outra situação que a gente também tem, né, que dá para levar em consideração, é que a velocidade é a derivada da posição com o tempo. Agora, a gente multiplica, passa o diferencial de tempo aqui multiplicando a velocidade, ficamos com dx igual a v dt. Quando a gente integra nos dois lados, de forma, né, aplicando a integral indefinida nos dois lados, a gente fica com isso aqui, ó, a integral do dx é igual à integral de v dt. Mas o nosso v é at mais v0, que é o que a gente tinha antes. Ó, ou v0 mais at. Né? Então, quando a gente integra esse cara de cá, a gente vai ter o quê? Olha só. A gente pode fazer a integral... A integral da soma é a soma das integrais. E as constantes saem para fora da integral. Ó, então, esse primeiro termo aqui, ele fica v0 vezes a integral de dt. Esse segundo termo aqui fica a vezes a integral de t dt. Aqui tem um t dt. Então, olha só, já apareceu uma coisinha diferente aqui pra gente. Então, aqui a gente tem a integral de dx, e aqui a gente tem a integral de dt vezes v0, a integral de t dt vezes o a. Né? Notem que isso daqui só pode porque o a é constante, né? E aí o que vai resultar aqui é que integrando em dx, a gente fica com x. Integrando em dt, a gente fica com t. Mas integrando t dt, a integral de t
O que acontece quando a gente integra um polinômio de ordem 1? A gente aumenta 1 no expoente, então ele fica t ao quadrado, e depois divide pelo novo expoente, então a gente divide por 2. Viram só? A gente aumenta 1 no expoente, então fica t ao quadrado, e divide pelo novo expoente. Essa é a integração de um polinômio. Tá? Isso é válido para t na 1, para t na 2, para t na n, qualquer valor de expoente, aí vale essa mesma regra. Então, se vocês estão com dúvidas sobre essa parte de cálculo integral e diferencial aplicado à física, que é mais prático, tem uma aula que eu gravei, só procurar ali no canal, cálculo diferencial integral aplicado à física, né? Bem direta, rápida, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando aqui. Então, vocês não precisam fazer um curso inteiro de cálculo para a gente poder estudar física utilizando cálculo integral e diferencial. E também sempre vai ter uma constante de integração, né? Porque afinal de contas é uma integral indefinida. Só que aqui eu chamei ela de C' para não ficar igual aquela C que a gente usou, aquele C que a gente usou antes, que se tornou V0, né? Vou chamar de C'. Beleza, agora a gente tem uma equação, que é a posição, uma função da posição, né? Que é velocidade inicial vezes o tempo, mais um meio de AT ao quadrado. Vocês veem que a gente está indo naquela função horária da posição. Mas aqui a gente tem uma diferença, que é o C', né? Só que, olha só, o que acontece quando o tempo é igual a zero? Quando o tempo é igual a zero, esses dois caras aqui vão desaparecer. Ó, o que eu fiz aqui, ó? O x vira x0. No lugar do t eu coloquei 0. No lugar do t eu coloco 0. Então esses dois termos aqui se eliminam. E o C' vira o quê? O x0. Então a gente volta para a equação horária que a gente tinha antes. Olha só, a gente resgatou as duas equações, a da velocidade, a equação horária da velocidade e a equação horária da posição. E, obviamente, que em consequência a gente vai ter a Torricelli também. Se vocês não viram a dedução dessas equações, sugiro que vocês assistam a aula anterior, onde a gente fez todas as definições, inclusive aqui das equações horárias da velocidade e da posição, e a gente deduziu a Torricelli também. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula. A próxima aula vai ser mais um caso de aceleração, mas um caso bem específico, que é o da queda livre. A gente sabe que a gravidade é um efeito que acontece, né? Todos os dias a gente não consegue evitar esse processo de sofrer aceleração quando um objeto é em queda livre, mas a gente vai estudar ela, equacionar e ver como essas equações do movimento uniformemente variado se adaptam para o caso de uma aceleração vertical para baixo, né? Então, pessoal, lembrando que tudo que a gente está vendo aqui tem a ver com ciência, né? Tudo que já é verificado, completamente verdadeiro, e então que é a base da estrutura científica, né? Agora, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, inscreve agora, já aproveita e avalia a aula, né? Diz se gostou ou não gostou, e deixa o seu comentário. Se você conhece alguém que está interessado em aprender um pouco de física, já aproveita e comenta lá que tem esse curso super bacana que o professor Ismael está fazendo para vocês. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos!